6 milhões de pessoas sem eletricidade na Ucrânia. Zelensky convida Musk a visitar o país para constatar a devastação. Embaixada ucraniana em Madrid visada por carta armadilhada. Explosão fez ferimentos ligeiros num funcionário. Cimeira da NATO na Roménia termina com novos compromissos de maior apoio à Ucrânia. Noite de grandes emoções no Mundial do Qatar. França perde, mas segue em frente. México vence, mas fica para trás. Um país às escuras. Na Ucrânia, cerca de 6 milhões de pessoas estão sem eletricidade. Os dados foram avançados por Zelensky, que aproveitou a ocasião para convidar Elon Musk a visitar a Ucrânia para ver a devastação do país. O bilionário tinha dito semanas antes que, para pôr fim à guerra, Kiev deveria ceder territórios a Moscovo. Sou uma pessoa aberta. Se quiser compreender o que a Rússia fez, venha à Ucrânia e verá com os seus próprios olhos. Depois disso, dir-nos-á como terminar esta guerra, quem a começou e quando a podemos terminar. Os engenheiros das telecomunicações tentam manter as linhas de comunicação abertas após os ataques russos terem deixado o país às escuras. Agora temos apagões contínuos e de emergência na Ucrânia. Para o funcionamento ininterrupto das estações, temos os geradores estacionários a gasóleo, que utilizamos para manter a nossa rede. Longe da devastação deixada pela guerra, a primeira-dama ucraniana visitou na companhia do rei Carlos III uma catedral católica em Londres e reuniu-se com refugiados ucranianos. Um funcionário da Embaixada da Ucrânia em Madrid ficou ferido na explosão de uma carta armadilhada que chegou esta quarta-feira à representação diplomática na capital espanhola. Segundo fontes policiais, o artefacto explodiu no momento em que o funcionário abriu o envelope. Os ferimentos terão sido ligeiros e a vítima já teve alta depois de ser assistida num hospital. O envelope estava endereçado ao embaixador ucraniano. A polícia espanhola ativou o protocolo antiterrorista e cercou rapidamente a embaixada. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu ao homólogo espanhol medidas urgentes para investigar o ataque contra a missão diplomática e ordenou um reforço da segurança em todas as embaixadas ucranianas. A Cimeira da NATO na Roménia terminou com novos compromissos de maior apoio à Ucrânia, que continua a ser alvo de fortes ataques aéreos da Rússia. Os ministros dos negócios estrangeiros da Aliança concordaram que a prioridade é o reforço da defesa aérea e da infraestrutura elétrica do país. O secretário-geral disse que a adesão da Ucrânia continua a ser um objetivo de longo prazo, mas que o foco agora é ajudá-la a sobreviver. Os aliados deixaram claro durante a reunião que estão prontos a garantir o apoio com equipamento militar avançado, munições, combustível, com todas as coisas que os ucranianos precisam para se defender, e isso é urgente. Essa é a tarefa imediata mais importante para os aliados. Os Estados Unidos dizem que a Rússia quer minar a vontade do Ocidente de continuar a apoiar a Ucrânia, mas que isso não vai acontecer. Durante o inverno e enquanto for necessário para o sucesso da Ucrânia, vamos manter e reforçar a nossa segurança e o apoio humanitário e económico à Ucrânia. Os aliados e parceiros da NATO forneceram 40 mil milhões de dólares em armas à Ucrânia e mais está a caminho. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros pediu os sistemas de defesa aéreos mais avançados do Ocidente. A mensagem é simples: deem-nos Patriots o mais rápido possível, porque este é o sistema que a Ucrânia precisa para proteger a sua população civil e as infraestruturas críticas. Esta não é uma arma ofensiva. A Cimeira também abordou os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à aliança. A Turquia disse que o novo governo sueco é mais sincero na luta contra o terrorismo, mas que necessita de ver passos concretos. A taxa de inflação anual da zona euro recuou em novembro pela primeira vez em 17 meses.
Uma boa notícia em plena quadra natalícia, mas a descida é, no entanto, moderada. A subir regularmente desde junho de 2021 até outubro deste ano, quando chegou aos 10,6%, a inflação registrou em novembro uma pequena descida para os 10%, segundo os dados preliminares publicados esta quinta-feira pelo Eurostat. A taxa nos países de moeda única mantém-se assim ainda nos 2 dígitos, bastante longe dos 1,9% registados há um ano e meio, e não afasta para já os receios de uma recessão. Empurrada desde o ano passado pelos preços da energia e da alimentação, bem como as dificuldades nos abastecimentos de matérias-primas ainda na sequência da pandemia de Covid-19, a situação agravou-se a partir da primavera, com as perturbações nos mercados ligadas à invasão da Ucrânia. O ministro do Interior espanhol voltou a defender que a Guardia Civil agiu de forma proporcional quando um grupo de migrantes saltou a vedação na fronteira da cidade autónoma de Melilla a 24 de junho. 23 migrantes morreram, mas, e de acordo com o governante, nenhum em território espanhol. A intervenção do referido ministro no Parlamento acontece depois do lançamento de um documentário de investigação da ONG holandesa Lighthouse Report e dos jornais El País de Espanha, Le Monde de França e Der Spiegel da Alemanha, onde se diz que houve mortes no lado espanhol e que alguns migrantes foram esmagados e abandonados sem cuidados médicos. O detentor da pasta do Interior salientou que a investigação que foi feita estabeleceu de forma clara que a tragédia aconteceu principalmente noutro país, referindo-se a Marrocos. O líder do grupo Estado Islâmico morreu em combate. A informação foi divulgada esta quarta-feira pelo porta-voz dos jihadistas. As circunstâncias da morte são desconhecidas. Também se sabia pouco sobre o líder do grupo. Abu al-Hassan al-Qurash foi nomeado em março, era iraquiano e tinha 42 anos. Numa mensagem áudio, o porta-voz do Estado Islâmico também anunciou que o novo califa dos muçulmanos tinha sido nomeado. Após a subida ao poder em 2014 no Iraque e na Síria, o grupo viu o autoproclamado califado ser derrubado por várias ofensivas nestes dois países em 2017 e 2019. Mais uma grande noite de futebol no Mundial aqui em Doha. A França progride como campeã do Grupo D, apesar de ter perdido por 1-0 para a Tunísia, com um bonito golo de Wahbi Khazri, o que não chegou aos tunisinos para seguirem em frente, já que a Austrália venceu a Dinamarca com um bom remate de Matthew Leckie. Os Socceroos qualificam-se para os oitavos de final, algo que não acontecia desde 2006. A Argentina bateu a Polónia por 2-0 na terceira jornada do Grupo C. Ambas as seleções avançam para os oitavos de final. Os argentinos terminam a fase de grupos em primeiro, com 6 pontos. A Polónia em segundo, com 4. O México venceu a Arábia Saudita por 2-1, mas fica pelo caminho. Termina com os mesmos 4 pontos que os polacos, mas precisava de mais um golo para seguir em frente. É o tudo ou nada para a Alemanha esta quinta-feira no Mundial do Qatar. A seleção germânica precisa de ganhar à Costa Rica e, se a Espanha vencer o Japão, garante a passagem à fase seguinte. Se os nipónicos empatarem ou vencerem, será a diferença de golos a decidir se os alemães continuam em prova. A Espanha só depende de si para conseguir o apuramento. Com 4 pontos, uma vitória ou empate bastam para os espanhóis passarem à fase a eliminar. A derrota também pode servir se a Costa Rica não ganhar a Alemanha e a diferença de golos for superior à dos germânicos. A Espanha lidera o Grupo E com mais um ponto que o Japão e a Costa Rica. Em último lugar está a Alemanha, que perdeu com o Japão e empatou com a Espanha. O correspondente da Euronews no Qatar, Sama Shu, analisa o Grupo F, cujos jogos também se realizam esta quinta-feira, com destaque para o Croácia-Bélgica. A equipa de Zlatko Dalic precisa de apenas um ponto para se apurar, mas a Bélgica precisa vencer se quiser garantir uma vaga nos oitavos de final. A seleção croata, diz o correspondente da Euronews, parece bastante confiante, apesar do facto de a Bélgica estar em segundo lugar no ranking FIFA. A seleção marroquina é uma das equipas que se tem destacado neste Mundial. Depois de ter vencido a Bélgica, só precisa de um ponto contra o Canadá. Group F is well and truly all to play for. Sama Shu,
for Euronews in Doha.